Tem alguém aí? Vou começar aqui já sobre seja a sua melhor versão. Entrei aqui com uns 2 minutinhos antes para dar tempo para o pessoal poder chegar, porque o Instagram demora um pouquinho para poder entregar a live. E aí a gente vai estar falando sobre seja a sua melhor versão, tá certo? Vamos estar adentrando ao que tange autoconhecimento, emoções, emociômetro, essas coisas, tá certo? Só tentando enviar aqui, porque o algoritmo às vezes não entrega a live para as pessoas, né? Então a gente tenta fazer uma entrega aqui pelo aviãozinho da página. Ok? Então aí eu já vou começar, porque aí eu já deixo gravado aqui pro pessoal que depois adentra a página para poder dar uma olhadinha. Então a gente vai estar falando aqui sobre seja a sua melhor versão, para que eles se sentirem à vontade e achar pertinente, mandem o aviãozinho para a galerinha que vocês conhecem, tá certo? Será que eu mandei aqui um aviãozinho? Nem sei se eu consegui mandar. Porque o que acontece? Então, a gente tem que esperar mais um pouquinho, porque o algoritmo ele leva alguns minutinhos para poder entregar a live ao pessoal. Tentando entregar aqui a live. Ao outro celular aqui atrelado, o Facebook e o Periscope, seja bem-vindo também. E vamos adentrar mais esse assunto bem legal, bem pertinente, no que tange autoconhecimento, seja a sua melhor versão. Isso é muito bom até mesmo para tempo de pandemia, né? Que as pessoas estão muito sem conhecimento de si mesmo. Então isso tudo eleva pensamentos, filtra pensamento, tudo é a maneira como você se enxerga, né? E nessa pandemia é crucial. Deixa eu ver aqui mais o que aqui, peraí. Tem um Guigo aqui, o Guilherme. Ei, Guilherme, tudo bem? Então eu vou adentrar aqui, já que a gente vai deixar gravado, né? Aqueles que puderem deixar o aviãozinho aqui compartilhar, vamos deixar compartilhado. Bom, já que a gente tem falado aqui sobre autoconhecimento no discorrer da página, semana passada nós falamos sobre emoções, né? Damos uma pincelada na verdade. Hoje a gente vai falar sobre você ser a sua melhor versão. Então quando a gente adentra esse tema ser a sua melhor versão, a gente está falando automaticamente também, novamente, de emoções, né? E eu sempre ressalto aqui na página que é muito interessante a gente saber intitular as nossas emoções. Porque eu costumo dizer que a gente tem de 25 a 30 emoções, a depender do teórico, né? E a gente tem que saber intitular quando a gente está feliz, quando a gente está triste e todas essas coisas que nós já falamos aqui, porque conhecer das suas emoções é autoconhecimento, que é a chave do pessoal e do profissional. Tá certo? Falando de ser a sua melhor versão, muitas pessoas não têm a menor ideia do que seja, né? Coloquei aqui. Saber quem é você é uma chave do profissional e do pessoal. O que seria o autoconhecimento? A própria palavra já fala autoimagem, autorrelacionamento, né? Você moldar o mundo à sua visão, moldar o mundo às suas percepções, às suas inferências, né? A forma com que você adentra e interfere no mundo, a forma com que você é reflexivo e pertence àquele grupo, fala muito sobre você, né? Que é aquilo que Bert Hellinger fala, não adianta somente estar no mundo, mas se pertencer ao mundo, ou seja, qual é a forma com que você se impõe no mundo, qual é a forma com que você se realiza no mundo, né? Então isso tudo é pertencimento, é autoconhecimento, que é a chave do profissional e do pessoal, né? E tem aquele ditado que o Sócrates, ele falava muito, mas não é ele que escreveu, tá? Não é ele que é o titular daquele ditado que disse, que de forma redundante ele acaba dizendo 2 vezes para a própria pessoa, né? Conheça-te a ti mesmo. Então quando ele fala conheça-te, em relação a si mesmo, né? Uma outra pessoa, quando ele está falando outra pessoa, conheça-te a ti mesmo, ele está dando a indicação 2 vezes para a pessoa se conhecer 2 vezes.
né? Então conhecer o quê? Conhecer seus limites, seus projetos, seus sonhos, seus desejos, né? E Freud fala que o homem é o infinito buscador da sua felicidade. E ele fala que a felicidade não perpassa uma situação, mas sim situações diversas no dia a dia. Ou seja, à medida com que você vai se conhecendo, você vai se intitulando em ser feliz ou não. A maneira com que você é resiliente, a maneira com que você passa por um evento, né, traumático, e você tem a resiliência, tem essa sabedoria para retomar a esse evento traumático, isso tudo é autoconhecimento. Então por isso que a gente costuma dizer aqui na página que uma pessoa que passou por um evento traumático, ela não tem a mesma capacidade que uma outra pessoa passou até mesmo pelo mesmo evento traumático. Por quê? Porque o sistema nervoso da pessoa requer respostas específicas, né? Exemplo, se a pessoa passou por um abuso e a pessoa teve um acolhimento policial ou de bombeiro que seja, ou de alguém, de um ente familiar ou de um terapeuta, mediante ali ao evento traumático, né? Já em decorrência, o que acontece? Aquela pessoa pode se sentir acolhida e outra não. Então veja que o acolhimento para uma pessoa e para outra é bem específico, né? Felicidade são momentos e não a continuidade de satisfação. Ou seja, aquela pessoa que busca satisfação, né, em todos os sentidos. Não é uma pessoa feliz, porque a gente sabe, né, que aquela pessoa saudável, ela sabe lidar com as suas emoções, sabe lidar até mesmo com os momentos difíceis, né? Sabendo aqui, né, que a gente tem de 25 a 30 emoções, dependendo do teórico, que teórico ele vai estar feliz, estar alegre, estar irritado, N emoções, né? Então, saber que a felicidade não é algo permanente, mas é algo momentâneo, é algo construído aos poucos, percebido, né, inferido. Qual é a forma com que você se infere no mundo, né? Essa é a sua percepção de felicidade. Eu tô passando aqui porque eu pontuei algumas coisas, porque senão passa desapercebido, tá certo? Mas em organização e respeito a todos vocês, tá? Outra coisa aqui também, no que tange a conheça a ti mesmo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu coloquei aqui também que momento de crise, né? Tudo à minha volta muda independentemente da minha ação. E eu tenho duas escolhas, né? Ou eu fico em inércia, né? Ou eu construo algo em momento de crise, né? Mas saiba que até mesmo o momento de inércia, ou seja, aquele momento que você escolhe estar parado, também em momento de crise, também é uma escolha, né? Você tem que ter esse discernimento, porque tem gente que fala que pelo fato de você ficar inerte mediante uma crise, não é uma escolha, é sim uma escolha. Tanto você ficar inerte, escolher estar parado em movimento, uma ou outra, é também uma escolha. E eu coloquei aqui também para ser a sua melhor versão, tracei aqui também que mudar, né, é difícil, mas não mudar é fatal. Ou seja, você tem que mudar o quê? Hábitos, pensamentos, né, postura, olhar, né? Porque é a sua maneira com que você se insere naquele mundo. Então é a forma com que você infere as suas emoções, suas percepções. Então você tem que se olhar, tem que se mudar. E mudar o que? O pensamento principalmente, né? Porque se dá naquela engrenagem que a gente sempre discute aqui, né? Se você passou por um fato isolado, né, aquele momento traumático, o que você faz? O seu sistema nervoso requer, né, uma resposta. Oi, amores, requer uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar para o seu sistema nervoso? Será que você vai ser acolhida? Né? Será que você não vai ter ninguém por você naquele momento? Ou você mesmo pode se acolher? Né? Então, verificar as qualidades dos seus pensamentos. Então, mudar é preciso, mudar seus pensamentos, a qualidade dos seus hábitos. Então, veja que você passou por um momento traumático, né? Se você não tem ninguém ali que você possa se acolher, se apegar àquela resposta que o seu sistema nervoso está pedindo naquele momento, para que você reveja aquele momento traumático, você tem que ser a sua opção. Claro que tem que ser a sua melhor opção e a principal opção, né? Porque tudo começa em você e termina em você, né? Então a manutenção do autoconhecimento é muito importante, porque é a chave do profissional e do pessoal, né? Então se você está num momento traumático e já entra naquela engrenagem de que você desperta uma certa emoção dentro de você. Por que desperta, Michele? Que é aquilo que eu falei, a emoção é inerente ao ser humano, né? A gente não controla as emoções como muita gente diz, a gente aprende a gerenciar. À medida que a gente vai aprendendo, vai se ferindo no mundo, né? Vai sabendo como ser uma pessoa mais reflexiva, mais articulada. O que a gente tende a fazer? A filtrar os nossos pensamentos, ser bem mais resolvido, né?
E mediante a isso a gente vai começar a filtrar os nossos pensamentos e nessa engrenagem a gente vai moldando as nossas emoções. E qual sentido? Bom, Michele, como mudar as nossas emoções? Você está falando que já é inerente ao ser humano. A gente tem de 25 a 30 emoções. Moldando no sentido de que para cada tipo de reação você vai se educando, ao invés de você ficar nervoso, ao invés de você ficar alterado, ao invés de você ficar irado, você se educando, se gerenciando, você vai se policiando, porque você já vai percebendo o seu protocolo de adoecimento, você vai percebendo o seu protocolo de postura frente àquele problema, você vai reconhecendo o seu protocolo de percepção, de inferência de mundo. Então a sua postura frente àquele problema tende a melhorar. Então você tende a se policiar, tá? Vamos ver mais o que eu coloquei aqui quanto ser a sua melhor versão, né? Eu coloquei uma coisa muito curiosa aqui, que tem gente, como a gente adentrou aqui, um dos polos de ser a sua melhor versão é mudar hábitos, pensamentos. Muitas pessoas também indagam aqui que mudou o casamento. Claro que muitas coisas vão mudando no discorrer, porque a gente também está em mudança, né, o tempo todo. E então o próprio casamento vai mudar, as pessoas que estão à nossa volta vão mudar, a qualidade de vida vai mudar, a qualidade das nossas formas de pensar também vai mudar. Então veja que quando a pessoa às vezes vai no consultório e ela fala como se a gente tivesse uma fórmula exata para todos relacionamentos, a gente não tem, é específico. A gente tem que adentrar e ver de fato o que aconteceu, se houve uma ruptura, né, se de fato a pessoa expandiu a consciência, a pessoa mudou, né, e a outra pessoa continua estagnada ali. Isso tudo também gera um tipo de mudança, né? Isso tudo também é qualidade de vida, isso tudo também é ser a sua nova versão, né, a versão de si mesmo. E o interessante da mudança também, por esse dia eu vou ver se eu faço uma live sobre mudança. O interessante também da mudança é o seguinte, nós temos, à medida que a gente vai vivenciando, a gente vai moldando a nossa forma de viver, a novos pensamentos, a novos posicionamentos, mas achar que aquelas mudanças passadas têm mais inferência do que as de hoje, não tem distinção. No sentido de que a gente sente muito mais agora, o que está acontecendo agora do que antes. Por quê? Deixa eu explicar. Porque a gente está vivenciando. Se é o que eu estou vendo agora, estou ouvindo, estou sentindo, tendo a relação ali do que é sentido, em relação a tato, visão, paladar, audição, visão. Então, se eu estou vivenciando hoje, tá? A tendência é eu ficar mais no hoje, por achar que eu só mudei agora porque eu estou vivenciando mais agora do que eu antes, por questões sensoriais, né? Por questões de sentido que eu estou falando. Oi, Carla, oi aos demais, tudo bem? A Carla passou também por uma situação também de luto, né, que perdeu seu pai. Minhas condolências nessa página também, tá, Carla? Que Deus possa confortar você. E a gente falando também de ser a sua melhor versão, nesse sentido também de luto, a gente se permitir também, quando a gente fica triste, né? Quando a gente fica irado, quando a gente vai se perguntar por que é com a gente, né, que a gente perdeu aquela pessoa, por que aconteceu, porque essa é uma das fases do luto. Então a gente tem que se permitir, né? Por que a gente passou por aquele acontecimento, no sentido de permitir, no sentido de que a gente vai vivenciar as fases mesmo do luto, né? É se perceber por que tá triste, por que tá irado, né? Por que às vezes vai ficar feliz, às vezes vai chorar. Então isso tudo é normal, tá, Carla? No seu momento de luto, você passar até mesmo por esse tipo de questionamentos, porque são fases do luto, né? A gente vai, a princípio, assim, de imediato, né, de início a gente vai aceitar, que a gente vai dizer pra gente mesmo que é uma regra geral, né, dos filhos enterrarem os pais, e depois a próxima fase a pessoa vai começar a indagar e perguntar por que foi com ela, como se não fosse uma ordem natural, porque vai vir questionamentos, vai vir pensamentos disfuncionais,
né, na cabeça da pessoa. E depois a pessoa vai se aprimorando naquela aceitação, e depois mais tipos de questionamentos. Então o luto também ele tem que ser vivenciado. Então ser a sua melhor versão também nesse sentido, da gente perpassar essas fases do luto também, e se perceber que a gente precisa também se reconstruir durante ele, né? Saber se olhar, se perceber também, Carla, durante esse luto, e ver qual é o seu protocolo de adoecimento. Será que acionou também algum tipo de gatilho, né, em você? Será que trouxe algum tipo de remorso? Será que te trouxe algum tipo de desconforto com esse luto? Então saber indagar também o seu sistema e voltar lá atrás também, o que ficou pendente, o que ficou em aberto, para você também se permitir se curar, se perdoar, né? E tomar no coração como que o pai e a mãe veio, e aceitar no sentido de que Beth Hellinger, o psicoterapeuta, fala que o pai e a mãe ele pode ter vindo ter desenvolvido a conduta, né, de ser alcoólatra, ser ruim, bater nos filhos. Não que a gente deva aceitar esses comportamentos negativos, mas no sentido de tomar no coração, no sentido de que eles se desenvolveram dessa forma, eles se perceberam dessa forma ou foram criados dessa forma. Então a gente tomar no coração no sentido de que a gente não vai poder do nada mudar essa pessoa, mas tomar no coração no sentido de amar essa pessoa a tal ponto da gente aceitar que é aquela forma que a pessoa viu o mundo, é aquela forma que a pessoa percebe o mundo, e que a gente tem que tomar no coração, né? É igual o filho, né? Se a gente ama tanto um filho, né, se ele sai da nossa entranha, qual a possibilidade da gente perdoar a má conduta daquele filho? Né? A possibilidade é grande. Então assim tem que ser para com as demais pessoas, né? A tendência é o quê? É a gente querer perdoar a pessoa no sentido da gente amar, ou seja, à medida com que você vai amando aquela pessoa, mais você vai possibilitando de perdoar. Um exemplo, teve uma vez que a gente foi constelar uma família, e aí conversa vai, conversa vem, a gente foi percebendo que a mãe estava se distanciando da filha, já mocinha com quase 10 anos, né? Se distanciando da filha, porque a gente chegou a uma conclusão que quando ela batia pé, quando ela se sentia no estágio assim, muito de teimosia, né, que é uma das nossas emoções, como a gente tem de 25 a 30 emoções, né, a criança estava sendo criança, né, na época da primeira adolescência, de 10 anos. E quando ela batia muito o pé, a forma dela se expressar, ela se parecia muito com o pai, né, dessa mãe. E essa mãe não estava muito bem, olá, quem chegou agora, não estava muito bem com esse pai. Então ela fazia menção ali no sistema, aquele reconhecimento de forma inconsciente, é um movimento que vocês fazem inconscientemente, tá, gente? De olhar para a filha, e quando vê o pai na filha, e já que ela não estava bem com o pai, qual era o movimento, qual era o mecanismo que ela fazia de forma inconsciente? Né? É inferir a pessoa do pai nesse sistema, na filha. Então logo ela se distanciava da filha. Então é reconhecer, Carla, como eu falei aqui, na questão do luto também, se permitir, né, entrar naquelas questões do luto, naquelas fases do luto, se perceber, se moldar, olhar o seu protocolo de adoecimento, né? Quando se torna muito triste, quando aquela tristeza começa a mexer no seu não estágio emocional, mas na sua vida funcional, né, que te impede de você levantar, de você fazer as coisas. Então, se perceber durante isso é muito importante, e é a chave do profissional e do pessoal, é o autoconhecimento. Então, à medida com que você vai se autoconhecendo, até mesmo durante o luto, é a forma com que você vai se policiando e vai se moldando até mesmo para você sair desse estágio de luto. Tá? É algo muito pessoal, subjetivo, cada um tem o seu protocolo, o seu tempo, tá certo? Para sair desse estágio do luto, tá? Mas não com muita cobrança, sempre olhando com amor para o sistema e olhando com amor para si mesmo, né? Porque é dessa forma mesmo que a gente vai funcionando, com muita paciência, porque a gente costuma dizer que a vida, achar que a vida é como se fosse um miojo, né? Que a gente resolve problemas de uma forma instantânea, de uma forma automática, e não é. Tudo requer construção, requer tempo, e a gente tem que olhar para a gente mesmo com muito carinho, muito respeito, né? E saber reconhecer esse tempo que todos nós precisamos e merecemos, tá certo?
Deixa eu ver o que a Carla colocou aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus os pais que me deram. Olha que lindo, né? Ela faz um reconhecimento aqui dos pais dela, aquilo que o sistema ofereceu, né? E por mais que ela tenha tido, até bati o cotovelo aqui, por mais que ela tenha tido algum problema com o pai e com a mãe, é aquilo mesmo, é tomar no coração a forma com que os pais vieram, entende? Porque a gente não pode entrar naquela ordem que Beth Helling fala, no sentido de que os pais tem que sentar para ouvir os filhos. Não, por pior que os pais vieram, né? É aquela ordem, é os pais que ensinam os filhos. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que não me ensina nada de positivo, Michele, como que eu faço? É aquilo que a Bíblia mesmo fala, analisa tudo e retende o bem. Então você vai analisar todo aquele contexto e só vai puxar para você aquilo que serve para você. Isso faz sentido, gente? Então, o que faz sentido para você, o que é bom para você, aquilo que você quer como exemplo, mas nunca entrando naquele estágio de julgador, porque quando você julga os seus pais, você está invertendo a ordem do amor que Beth Helling traz, o psicoterapeuta alemão, né? E quando você inverte essa ordem do amor, o que acontece? O sistema adoece. Um exemplo disso é na Suécia, que muita gente pensa que o sistema lá financeiro, a estrutura, minha irmã mora lá, é muito bom, é memorável, aquela coisa toda, e é plausível. Mas muitos adolescentes estão se matando na Suécia em decorrência de quê? Estão invertendo a ordem. Lá os pais não podem corrigir os seus filhos. Lá os pais não podem corrigir os seus filhos. E quando você inverte essa ordem de que os pais não podem corrigir os seus filhos, gente, o que acontece? O que Beth Helling fala quando a ordem se inverte, quando os pais não podem corrigir os seus filhos, minimamente que seja, o sistema vai adoecer. E por que o sistema vai adoecer? Porque não se ensina para pai e mãe como vive, porque viveram daquela forma, chegaram adultos, né, uma certa idade da vida, já se reconheceram, viram e perceberam que poderiam ter feito diferente, mas é uma percepção pessoal, é uma percepção subjetiva. Veja que não é a gente que ensina os pais como deve viver. Tá vendo? Tá alcançando essa pegada? Então a gente tem que olhar para o nosso sistema com muito amor, muita humildade, que Beth Helling fala, né? E quando a gente adentra ao campo de alguém, né, trabalhar com terapia, conversar, até mesmo ouvir alguém, né, quando a gente quer colocar em execução a empatia, é olhar para aquele sistema com não soberba, olhar com muita humildade. Ou seja, você está adentrando ao sistema do outro, você pede licença para entrar no sistema do outro, você não pode entrar com soberba. Quando você acha que você vai melhorar alguém, né? Quando você acha que você vai abraçar os pais, em qual sentido? Eu tenho uma boa condição financeira, os pais não têm, então eu tenho que fazer tudo, é eu que posso fazer tudo. Então veja que isso tudo também é protocolo de adoecimento. É uma forma para você adoecer de forma inconsciente, porque você não ensina aos seus pais como viver, é eles que te ensinam a viver. Então, se você não teve pais ditos saudáveis, não é você mesmo assim que vai entregar aos seus pais a forma de viver, mas é o inverso. Tá? É os pais que entregam aos filhos. E com muita humildade você tem que olhar para o seu sistema com amor e respeito, tomar no coração a forma que veio. Michele, então eu tenho que aceitar o meu pai e minha mãe fazendo as coisas erradas, até mesmo sendo narcisista, abusivo comigo, aceitar? Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo no sentido de que você tem que olhar para o seu pai e sua mãe com um olhar de amor. Ou seja, o sistema lhe ofereceu assim, né? Eles te deram a vida. Então, pelo fato de ter lhe dado a vida, olhar com muito amor, olhar com respeito. Então, como a gente está adentrando aqui ser a melhor versão, seja a sua melhor versão, a gente adentrou aqui um pouquinho do autoconhecimento, falamos da mudança, né? Falando N coisas aqui, falando de emoções, e agora eu vou adentrar aqui rapidamente sobre maturidade. É muito importante quando a gente olha para as pessoas, às vezes a gente tem a achar que todas as pessoas vão amadurecer, tá? Isso é uma tolice. Nem todas as pessoas amadurecem, tá? A gente tem que olhar com amor, aceitando que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua aceitação, tem o seu posicionamento no mundo, a sua inferência, né? A sua percepção. Lembra que eu falei? Mas levando em consideração que nem todo mundo amadurece, tá? Nem todo mundo amadurece.
E eu vou falar aqui para vocês terem noção, quando que mais ou menos a gente começa a amadurecer? Qual a perspectiva mais ou menos ao olhar da psicologia que a gente começa a amadurecer? Quando a gente olha uma perspectiva mais assim relacionada ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, um exemplo, né, a gente acaba dizendo assim que criança é de 0 a 12 anos incompletos. Né? Isso ao olhar do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 0 a 12 anos incompleto, criança. E adolescente de 12 anos a 18 anos, adolescente. Então veja que é um olhar muito peculiar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em contrapartida, o olhar da psicologia é a idade para a criança, para a psicologia, é até os 12 anos, né? Assim como o ECA, só que o ECA traz de 12 anos incompleto, mas para a psicologia termina ali 12 anos. E o adolescente começa de 12 a 25 anos. Então veja que o olhar da psicologia, o olhar do ECA é muito distinto, né? É muito, assim, muito diferente. Então, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente está vendo adolescentes de 12 anos a 12 anos, a 18 anos, a psicologia está vendo o adolescente de 12 a 25 anos. Oi, Camila, meu amor? Então veja que essa percepção da psicologia de ver o adolescente de 12 a 25 anos, então veja que às vezes tem gente aí de 25 que vocês já estão intitulando como adulto. E não é. A pegada é outra. A pegada aqui não é cronológica, não é a idade, é a maturação biológica, né? É a percepção biológica, né? É o amadurecimento, né? Então veja que para a psicologia é adolescente de 12 a 25 anos, no sentido de que você vai olhar ainda para aquela pessoa que tem 25 anos, às vezes você vai achar que é adulto, mas é um adolescente em potencial. Ou seja, há muita coisa que a pessoa ainda vai andar, né? Há muitas carreirinhas que a pessoa ainda vai trilhar, né? Há muita estrada para comer aí para poder se tornar um adulto. Então, de 12 a 25 anos, esse olhar da psicologia, ele ainda é adolescente. Então, se de 12 a 25 anos é adolescente, a juventude começa a ser jovem, começa de 25 a 40, para ter noção, tá? E a maturidade, ela vem do 40 aos 60 anos, tá? A Babi tá falando que é uma adolescente, a Babi é novinha, eu, a Camila, a gente já é adulto. Mas em qual sentido assim? A gente pode até ser adulto, mas é o que eu tô falando aqui, ser a sua melhor versão, a gente tá traçando vários pontos, né? Maturidade, autoconhecimento, então agora a gente tá pontuando a maturidade. Eu tô com 37 anos, mas não necessariamente quem tem 37, tem 35, né? Já saiu dos 25, que é adolescente, ao olhar da psicologia, que já é adulto, né? Que já tem aquela maturidade. Então é maturação biológica, é maturação comportamental, é um conjunto de características psicológicas, né? Que vai moldando o seu caráter, sua subjetividade, é que vai posicionando você a ponto de você inferir com maturidade, com reconhecimento, aquela coisa toda. Então veja que você ser a sua melhor versão, né, é você se reconhecer que você está em uma dessas fases aqui de forma cronológica, mas se dá de forma o que? De maturação. Então de 12 a 25 é adolescente, de 25 a 40 é jovem e de 40 a 60 é uma pessoa madura. Então veja que às vezes a gente dá de cara, né? A gente se depara com pessoas de 45 anos, de 50 anos, e são pessoas que estão se comportando igual criança. Então veja que aquilo que eu falei quando eu pontuei aqui o ponto da maturidade, nem todas as pessoas são maduras. Não espere maturação, não espere maturidade de todas as pessoas nessa faixa etária de 40 a 60 anos, que seria a fase do amadurecimento. Por quê? Porque nem todas se desenvolvem da forma que tem que amadurecer. Então, às vezes você se depara com uma pessoa assim que tem 60, 50 anos que não amadureceu, porque nem todas as pessoas amadurecem. Ok? Lembra que nós falamos aqui, em alguma das nossas lives, que John Luke considerou que a gente nasce como uma folha em branco, mas com o tempo a gente vai se preenchendo, né? À medida que a gente vai vivenciando, vai se inferindo no mundo, o reconhecimento dos pais, como a gente se vê. Mas hoje em dia já foi comprovado
que essa visão de John Luke não existe. Já desde a barriga da mãe, a gente já se percebe, a gente já percebe o ambiente e veja que gente, é muito interessante. Isso até mesmo no que tange ao estresse. Que o estresse, ele é reconhecido no organismo da pessoa desde a gestação da avó dessa pessoa. Em qual sentido? Eu, por exemplo, Michele, tá? Nem sonhava em ser concebida, né? Porque a criança já começa já a perceber as coisas desde a concepção, da formação. Então não é essa concepção do estresse. A formação do estresse pode se dar desde a barriga da minha avó, ou seja, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, a partir do 4º mês já poderia ter gerado algum estresse que poderia ter entrado na formação psicogenética da minha mãe, no reconhecimento, nas inferências da minha mãe, nas suas percepções, né? Que aí me gerou e hoje eu estou aqui. Então veja que essa percepção de John Luke, de nascer como uma folha em branco, não existe mais, tá? Não existe mais. Então a gente nasce o quê? Já todo rabiscadinho, já todo cheio de inferências, de percepções, tá certo? Então esse olhar, ele é muito pertinente, ele é muito importante, porque aí a gente vai se percebendo, vai vendo como que acontecem as coisas. É o cachorro que tá latindo. Vai se percebendo as coisas, vai vendo como que as coisas acontecem. E nessa engrenagem, gente, isso tudo perpassa o que a gente chama de autoconhecimento, né? Que é a chave do profissional e do pessoal. A gente se conhecer nos policia de tanta coisa, de tanta enfermidade, de tanto adoecimento, porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se policiando, né? Na raiva, no estresse, no excesso, né? É deixar algumas pessoas adentrar ou não a nossa vida, colocar limites, né? Isso tudo ajuda a gente a não adoecer, né? Porque aquilo que eu tinha falado para vocês em uma live também, em relação a doenças psicossomáticas. O que é a relação de doença psicossomática? O próprio nome já fala, psicossomático. Psico, psique, mente, somática é soma. Então veja que é uma coisa interessante, que a mesma camada que envolvia o embrião é a mesma que envolvia a camada da nossa pele. Não, peraí, é que alguém me chamou. A mesma camada que envolvia o sistema nervoso do embrião, formação na sua mãe, né? No embrião, a mesma camada que envolvia a camada da pele dessa pessoa, a extensão, a formação da camada da pele dessa pessoa, é a mesma que formava o sistema nervoso dessa pessoa. Então, por isso que a gente chama de psicossomática. Então, veja que tudo que perpassa a sua mente, tudo que se constrói na sua mente tende a somatizar no corpo, por questão dessa camada que, enquanto você era embrião dentro da sua mãe, ela formava tanto a extensão da sua pele, quanto os seus tecido nervoso, o seu sistema nervoso. Então veja que isso tudo tem relação. É a forma com que você se percebe, é a forma com que você se coloca, mas tudo é aqui, ó. Tudo é psique. E depois que você somatiza para o seu corpo. Então veja que você se policiar, você se reconhecer, é saúde também para o seu corpo. Tá certo? Gente, não vou adentrar muito não, porque senão vai ficar muito extenso, vai ficar enjoativo. E aí, sábado que vem a gente vai estar falando sobre relação de valor, gestão emocional, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau.